Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu lembro que no final de 2022, ou seja, em 22, 2 anos, hein? 2 anos lá, se passaram, eu gravei um vídeo falando de 10 obras fundamentais, né, essenciais de formação de leitor, ou seja, livros que te formaram enquanto leitor. Eu fiz um vídeo, mandei para vários amigos mandaram dicas, né? Também solicitei, por favor, mandem dicas, né? Então, 10 livros, alguns autores, né, alguns leitores mandaram. Então vou refazer, né? Fazer novamente 2 anos depois. O que mudou? Nem sei se foram os mesmos livros, né? Mas vou falar de alguns livros em prosa, romance, poesia, né? Que foram importantes na minha formação como leitor e que eu dou como dica, dica de leitura, né? Não vou, posso fazer depois. Coloquem aí qual livro vocês querem que fale especificamente, né? Hoje é só en passant, né? Então vamos começar lá no século XIX, né? A modernidade com o Charles Baudelaire. Aqui o problema aqui é o Supernilão. Então aqui, ó, Charles Baudelaire, né, o poeta da vida moderna, né, então, ou seja, As Flores do Mal, e também uma dobradinha que ele escreveu ao mesmo tempo, essa poema em prosa aqui, o Sprint de Paris, né. Então, assim, mas é quase a mesma obra, só que são diferenças, que esse aqui é poema mesmo, metrificado, né, super bem construído. E ele coloca o lado B de Paris, né, da cidade grande, e coloca ali o problema das grandes cidades. Aí o Baudelaire ele vai colocar essas coisas, né, que o pessoal prefere varrer para debaixo do tapete, né? Então são várias imagens, os trapeiros, mendigos, né, as damas da noite, os pobres, as velhas, né? Então ele vai colocar essas personagens nos poemas, né? E aqui a mesma coisa, vai contar cenas de Paris, né? Só que em poema e em prosa, né? Assim, ele mistura ali. Outro autor sensacional do século XIX, com certeza, é o Fyodor Dostoiévski, Rússia, né? Já falei de vários livros, a gente releu aí o Idiota. Mas tem um clássico dele que é Os Irmãos Karamazov, né? Não está aqui, está emprestado, né? Então, mas já tem vários vídeos aí, sempre voltando falando dos Irmãos Karamazov. Então, uma das obras do século XIX, essencial, né? Assim, essencial para entender a alma russa, a alma eslava e a questão ali do o que fazer, né? Com a questão do se Deus não existe, tudo é permitido, né? Que é uma questão que está no Nietzsche também está na lista aqui. Antes de falar do Nietzsche, vamos falar do Walt Whitman, né? Que o Walt Whitman eu conheci depois, nessa edição aqui. Foi a primeira edição do Walt Whitman que eu abri, né? Bem resumido, assim, bem condensado do Jair Campos, né? Mas eu conhecia mais o Baudelaire, o Cruz de Souza, o simbolismo, mas aí o choque que foi ler o Walt Whitman e a mudança, né? O Walt Whitman que foi essencial para o Lorca, para o Fernando Pessoa, para o Pablo Neruda, também está na lista. Então, a Flores do Mal Flores do Mal. Folhas da Relva é o contraponto a Flores do Mal, né? Que aqui é um cara mais positivo, cara que, né, poeta das multidões. E eu me contradigo, né? Eu contei multidões, né? Falaram. Então, o Walt Whitman é estadunidense, e aí esse livro foi revisando ao longo da vida, aumentando os poemas, acrescentando poemas. Então, tem as versões mais mínimas e as mais máximas, né? A primeira edição e a edição, né, das edições. É um livro só que ele foi fazendo ao longo da vida, né? As Folhas da Relva. E é sensacional que tem aqui o Song of Myself, né? Que é o canto de mim mesmo, ou a mim mesmo, né? Tem a tradução, canto a mim mesmo, que é o cidadão falando de si. Que egocêntrico, né? Só que ele fala de si e fala de todos, ou seja, ele se aumenta e todos se aumentam, né? E porque ele aumenta, ninguém tem que ser diminuído, né? A ideia dele é essa. Ser um cara muito positivo, né? Pensamento positivo. O cara do pensamento positivo é o Walt Whitman, né? Enquanto o Baudelaire te deixa assim meio, né, melancólico, desesperançado, o Walt Whitman é aquele cara que influenciou, por exemplo, a geração Beat, né? Ali o Jack Kerouac, o Allen Ginsberg, né? O Gary Snyder e tal, né? Pessoal, o Ferlinghetti, né? E, obviamente, né? Igual eu falei, influenciou o Lorca, o Fernando Pessoa, Neruda, né? Vários outros autores que, né? Allen Ginsberg e tal, que estão aí devendo muito ao Walt Whitman, né? Muito bem, como eu falei do Nietzsche, né? O Nietzsche então tá ali, né? No final do século XIX, é aquela questão do Deus está morto, né? Então ele falou assim que, Deus, a ideia é superada, o que nós vamos fazer agora? Criar novos valores. E aí ele escreveu Zaratustra, voltando lá no Zoroastro, né? Fazendo uma paródia do Zoroastro, que é aquele profeta, dos profetas lá da Pérsia Antiga, né? E tipo a figura de Moisés, assim, né? Então é o Zaratustra, já tem vídeo aí sobre o Zaratustra, né? A maioria desses livros tem vídeo aí, né? O Zaratustra que vai ser então meio poema em prosa, meio prosa poética, assim, uma coisa meio estranha, assim. Não é o primeiro livro a ser lido do Nietzsche, né? Eu cometi esse erro, foi o primeiro livro que eu li do Nietzsche, não entendi nada. Você tem que ler umas 3 vezes esse livro pra você entender. Então vai pegando lá o Ecce Homo, Gaia Ciência, pega umas coisas básicas assim, né? Filosofia com martelo, depois você vai no Zaratustra, né? Mas o Nietzsche é importante para você ler o Thomas Mann, outra
Olha o tamanho desse tijolo aqui, né? Então, Thomas Mann é um clássico do século XX, né? Que é um livro que vai começar, assim, a história dele começa no final do século XIX e vem até a Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, né? Porque era a Grande Guerra, virou a Primeira, porque teve a Segunda Guerra Mundial, né? Mas na época era a Grande Guerra, então ele escreveu em 24, né? E aí vai mostrar esse problema da Europa, né? Da Europa que se afundou, né? Ou seja, por que a Europa se afundou? E aí surgiu o quê? As duas potências, os Estados Unidos e a Rússia, né? A União Soviética. Então, mas na época a Europa mandava e desmandava, né? Só que com as guerras civis, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra começaram na Europa, entre as potências europeias e destruíram a Europa, aí caminho aberto para, né, os estadunidenses e os russos tomarem conta do século XX, mas culpa o quê? Dos europeus, né? Então ele vai mostrar aqui como é que chegou, né? Então ele vai colocar vários personagens marcantes, aqui o personagem mais intelectual, o personagem mais religioso, então ele vai colocar vários tipos de personagens, e aqui o Hans Castorp é um jovem que está aprendendo, né? Só que no final do aprendizado ele morre na guerra, né? Então, desse jeito. Antes dele, mas fazendo sucesso na mesma época, é o Hermann Hesse, que escreveu O Lobo da Steppe, né? Podia estar aqui nessa lista, mas eu gosto mais do Siddhartha, que aí você conhece um pouco sobre o budismo, né? A questão do Siddhartha, ou Buda, né? Ou desperto, né? Ou Buda, ou desperto, ou iluminado, que é um dos vários Budas que existiram, né? E aí ele vai contar que o Siddhartha, que é não o Siddhartha Gautama, né, que é o Buda, mas é o Siddhartha que vai conhecer o Siddhartha Gautama, né? Então a história se passa lá na Índia, e é belíssima, é muito poética, assim, né? E tem uns condensamentos desse pensamento hindu, budista, etc. Eu acho interessantíssimo, né? Essa ideia de que a gente vai mudando com o tempo, né? O ego é a ilusão, né? O ego é uma grande ilusão. Então essa lista que pode não ser a mesma lista que eu fiz em 2022, então eu mudei, né? Eu mudei de 22 para cá, em 2 anos eu sou outra pessoa. Alguns livros vão bater, outros não, né? Mas alguns livros que agora eu considero fundamental, talvez há 10 anos atrás não seria fundamental, né? Então, talvez na outra lista está o Lobo da Steppe, vai saber, né? Então fiquei a dica, né? A gente leu esse ano aqui o Jogo das Contas de Vidro, né? Que aí é um calhamaço igual Montanha Mágica, e é meio Montanha Mágica, né? Olha aí no canal aí, né? Na mesma época nós temos aqui o processo do Franz Kafka, né? Franz Kafka, que é um absurdo, né? O cara, aqui o Joseph K., foi julgado e condenado, processado, julgado e condenado sem ter culpa nenhuma. Então o primeiro parágrafo já, olha, ele não tem culpa nenhuma, alguém falou mal dele, alguém denunciou. Quanto mais o cidadão tenta descobrir o que aconteceu, mais complicado ele fica. Ele se julga culpado, todo mundo julga ele culpado, todo mundo acha que ele está processado porque merece mesmo. Então esse aqui é um processo de culpa, né? Ou seja, a pessoa é apontada na rua, você é culpado. A partir do momento que todo mundo começa a apontar que você é culpado, você se sente culpado. E aí você transmite essa culpa para as pessoas. Olha, ele é um culpado. E no final, mesmo não tendo feito nada, ele é culpado. Então ele é linchado, várias pessoas são linchadas em praça pública, depois você descobre que ela não tem nada a ver com o negócio, né? Usaram a identidade dela, né? Alguém se passou para essa pessoa, alguém clonou o cartão e tal. Muita pessoa já se jogou de prédio, podemos dizer assim, e depois descobriu que é inocente. Várias pessoas morreram na cadeira elétrica, ele é inocente, né? Então é isso aqui. O Joseph K. ele é condenado de início, processado, né? E quanto mais ele tenta entender o que aconteceu, né? Pior fica. O Castelo é um outro romance que podia estar nessa lista, um romance inacabado, né? Igual esse aqui, né? Do Kafka, acabou só Metamorfose, que é mais famoso, né? Novelinha, o cara que acorda como um inseto, né? Virou um inseto. Mas o Castelo é um cara que tenta chegar no castelo lá no alto da montanha. O cara fica subindo a montanha e ele é um labirinto e nunca consegue chegar no castelo, né? Aquela burocracia impenetrável, assim, inacessível. É um outro livro também que sempre tem essas coisas, né? Esses labirintos, essas coisas assim fechadas, né? Esse é o universo do Kafka. Se eu for colocar nessa lista aqui a fantasia, eu vou colocar minha fantasia predileta, né? Que não é o Nárnia, né? Mas o Senhor dos Anéis, né? Então aqui o Calhamaço também é o Senhor dos Anéis, são 3 livros, né? A trilogia, e é bom você ler o Hobbit antes, né? O Hobbit é um livrinho. Fizeram 3 filmes, mas é um livrinho, né? E se possível, o Silmarillion, né? O Silmarillion eu comecei a ler até hoje, né? Até hoje o Silmarillion engavetado. Mas, o Senhor dos Anéis, assim, se eu for colocar uma fantasia aqui nessa lista, né? Vamos colocar assim, 10 mais 1, aí vai o Senhor dos Anéis, né? Bem, eu falei então do Walt Whitman, né? Do Walt Whitman de poesia, então eu vou falar um cara que foi influenciado pelo Walt Whitman, né? O Fernando Pessoa, que escreveu vários livros, de Em Vida Só uma Mensagem, mas ele tem os poemas de Álvaro de Campos, tem o Ricardo Reis, né? Que inspirou um livro do Saramago. Saramago tem uma lista aqui também. E aqui o Álvaro Campos é aquele mais futurista, aquele mais Walt Whitman, né? E também tem o Lorca, na mesma época, né? O poeta de Nova York, mas não está nessa lista. Poderia estar, né? E Fernando Pessoa que influenciou o Saramago. Agora,
se for falar de outro cara influenciado, é o Canto Geral do Pablo Neruda, né, o chileno Pablo Neruda, ganhou o Nobel. E também tem isso, né, aquelas altas descrições, as paisagens, né, a geografia e os campos, né, a natureza, as pessoas, o cosmo, né, o microcosmo da América Latina, né, que é o Canto Geral, que é um clássico do Neruda, né? Então, na mesma vibe aqui, né? Na mesma vibe do Neruda, o Lorca, o Pessoa, né? O Allen Ginsberg, todos eles leitores do Alto Whitman, né? Do Alto Whitman. É um que eu não sei se leu o Alto Whitman, ele leu os franceses, por exemplo, o Baudelaire, com certeza ele leu, é o Caso do Monte de Andrade, né? Então, podemos fazer uma lista só de brasileiros. Se for só brasileiros, então eu vou colocar com certeza o Macunaíma, né? Tem que colocar o Macunaíma do Mário de Andrade, e Rosa do Povo e o Claro Enigma do Drummond, né? As duas obras-primas do Drummond. E o Romanceiro da Inconfidência. Acho que vou fazer uma listinha, viu? Mês que vem eu faço uma listinha só de os fundamentais do Brasil. Aí Romanceiro da Inconfidência entra, Macunaíma, O Tempo e a Eternidade do Murilo Mendes e do Jorge Lima, né? Vai entrar. Então, ou seja, poesia com certeza Drummond, com certeza Neruda, com certeza Cecília Meirelles, né? Vou preparar essa lista, tive a ideia agora. Beleza, mais um livro que nós estamos relendo, terceira vez, é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que é romance histórico, romance policial, né? Assim, é um apanhado geral da Idade Média, vai falar das Cruzadas, vai falar da Inquisição, etc. Clássico, né? Dos anos 80, e já é um clássico, né? O clássico já está aí. Então, nós estamos relendo a obra do Humberto Eco. Tem o Baudolino, que foi escrito 20 anos depois, mas fala antes, ou seja, da Terceira e Quarta Cruzadas. E aqui vai mostrar, depois que acabaram os Templários, etc., né? E depois do Francisco de Assis, a questão da Inquisição e a cisma do Ocidente. Já tinha acontecido a cisma do Oriente, agora a cisma do Ocidente, ou seja, o Papa em Avignon e o Papa em Roma, né? E a questão lá do Império Germânico, né? Então, interessantíssimo. Creio que amanhã farei mais um vídeo, né, geral, porque eu não vou resumir o livro, né, nem sem condições de resumir o livro, né. Eu estou fazendo os vídeos aí, apanhado geral, algumas curiosidades e tal, né. Outro livro, então, que estarei fechando a lista é o Evangelho segundo Jesus Cristo, né, do avião passando aqui. Muito bem, então, fechando a lista seria o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é uma tentativa de humanizar Jesus Cristo, né. Então, ali é um Jesus bem, sim, tem uma coisa bíblica, né? Mas como o Saramago, você sabe, ele não é exatamente um cristão, né? Ao contrário, ele era um ateu. Mas ele mostra uma face humanizada de Jesus, até convincente, porque ele estudou mesmo a cultura da Palestina ali, na virada do período romano, né? Podemos dizer assim, a época de Jesus, o período romano, e a questão do calendário do judaico. Tem um monte de coisa interessantíssima ali. E é a face humanizada de Jesus, que não sabia que era Deus, né? Então tem cenas fantásticas, né? É um livro assim que você lê e lê. Não importa se você é cristão ou não cristão, se é ateu, se é comunista, né? É um livro literário fantástico, né? E é mais uma visão, né, de Jesus. Talvez ano que vem eu releia. E o reino também do Emmanuel Carrère vai falar desses primeiros discípulos de Jesus, né? Aquela época dos Atos de Apóstolos, né? Então, para fechar essa lista, é um clássico, né? O outro livro do Saramago que virou clássico é O Ano da Morte de Ricardo Reis, né, que vai falar do, aqui, do Fernando Pessoa e Ricardo Reis, né? O Saramago, grande leitor do Fernando Pessoa, ambos são portugueses, né? E outro livro sensacional é o Ensaio sobre a Cegueira, né? Que também virou filme sensacional do José Saramago, que é o único Nobel da língua portuguesa até hoje. Então, uma apanhada aqui, não sei se deu 10, 12, 13, sei lá quantos livros. Se eu for fazer vou fazer, né, o brasileiro, nessa lista também incluiria o Grande Sertão Veredas, né, Grande Sertão Veredas, Grande Guimarães Rosa, então seria também uma obra mundial, né, Guimarães Rosa, que merece o Nobel de Literatura e não ganhou, né. Teria que incluir também A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, né, Dois Irmãos, do Milton Raton. Veja, eu estou pensando na lista aqui, daqui a pouco eu escrevo a lista aqui. Mês que vem eu gravo um vídeo, então, só sobre os clássicos fundamentais, as obras fundamentais do Brasil, né? Uns 12 aí, também uns 12 livros, 10, 12 livros. Poesia, romance, né? Tal. Deixa eu achar um teatro também, Nelson Rodrigues? Vou pensar, né? Então fica a dica, mandem dicas, né? De 10 livros ou mais, 10, 12, 15 livros fundamentais para a sua formação de leitor, né? Ou de leitora. Ou seja, esse livro não é porque é o clássico mundial, mas é um livro que para você é um clássico mundial. Ou seja, para você fez diferença na sua vida, no seu processo de leitor, ok? Estarei aguardando listas e vou novamente convocar os amigos literatos
para que mandem as suas listinhas, né? Ok? Grato pela atenção. Não deixe de compartilhar.